Tem vezes que a gente precisa de uma fé sobrenatural para alcançar um milagre. Tem situações que parecem impossíveis e somente com uma capacitação espiritual que não vem de nós, vem do Espírito Santo, a gente consegue alcançar a resolução e o milagre acontece. Eu estou falando do dom da fé e é sobre esse dom que a gente vai falar hoje. Meu nome é Isabelle e por aqui nós estamos trabalhando todos os 9 dons que aparecem em 1 Coríntios 12. Então, se você ainda não segue o canal, segue logo para não perder os próximos vídeos. E vamos junto. 1 Coríntios 12:9, Paulo diz que a uns é dado fé. E essa fé aqui não é uma fé comum, não é a nossa fé do dia a dia. É uma fé diferente, é o dom da fé. E aí você pode se perguntar, não entendi, Isa, tem diferença? Sim, tem diferença. E eu vou te explicar. Existe a fé salvífica, existe a fé como uma manifestação do fruto do Espírito e existe o dom da fé. Vamos falar sobre cada um deles? A fé salvífica é a fé que nós precisamos ter para alcançar a salvação. É a fé que nós temos no Evangelho, na obra redentora de Cristo. Por meio dessa fé, a gente alcança a justificação, a gente alcança a reconciliação com Deus. Por meio dessa fé, nós nascemos de novo. É a fé que precisamos ter para passar pelo processo da salvação. Existe a fé como um fruto do Espírito. E essa fé é a fé que a gente manifesta no nosso dia a dia. É aquela fé que nós manifestamos no nosso caráter. É aquela que a gente desenvolve por meio da caminhada com Cristo, do relacionamento com Deus, da devoção. É essa fé que cresce e amadurece durante a nossa caminhada cristã. Em algumas versões bíblicas, não aparece fé como uma manifestação do fruto do Espírito. Aparece fidelidade. Mas quando a gente vai no original, fidelidade e fé, elas têm a mesma palavra grega. É a mesma coisa. Agora, existe uma fé diferente. Uma fé sobrenatural, que não vem da gente. Não é produzida por nós. Não é feita por nenhum tipo de esforço humano. É uma fé que é dada pelo Espírito Santo. Ele nos dá como um presente, um dom. E é uma capacitação momentânea e específica. Sobrenatural. Mas por que eu digo momentânea e específica? Porque ela vem, de fato, para que a gente alcance um milagre. Essa é a fé que geralmente está associada aos dons de poder. E, por sinal, os dons de poder são 3. Dons de cura, dons de milagre, ou também conhecido como maravilhas, e a fé, o dom da fé. O dom da fé geralmente vem associado a eles, porque nós precisamos ter uma capacitação espiritual, sobrenatural, dada pelo próprio Espírito Santo, que a gente não consegue produzir com esforço próprio. Precisa ser dado do Espírito Santo a nós, para que a gente alcance esses milagres. Uma manifestação do Espírito para que possamos crer com ousadia em algo humanamente impossível. O dom da fé não é um pensamento positivo, não é uma postura otimista, não é algo que vem pelo seu próprio esforço, algo que você mesmo produz. Não, é algo dado pelo Espírito Santo. É uma convicção profunda e inabalável de que Deus irá intervir em algo e realizar um milagre naquela situação, resolver algo que, humanamente falando, é impossível, mas é a convicção de que Deus não só pode fazer, como Ele irá fazer, e aquilo acontece. Mas somente explicando, talvez fique um pouco difícil de entender. Então vamos lá para alguns textos da Bíblia, para algumas histórias que deixam o dom da fé bem evidente. A primeira delas está em Marcos 4, a partir do versículo 38, em que Jesus acalma a tempestade. No versículo 38 diz o seguinte: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquietem-se, acalmem-se. E o vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dizer assim: mas é o Filho de Deus. Só que Jesus, ele veio como um homem. E humanamente falando, um homem pode mandar o vento e o mar aquietar? E o vento iria aquietar? Jesus, ele se levantou com uma convicção firme e sobrenatural que Deus iria intervir naquela situação. Jesus não faria aquilo se ele não tivesse essa firme convicção e ele cresce com todas as suas forças de que Deus faria aquilo. Isso é uma fé sobrenatural, porque é você se mover tendo a certeza que Deus irá intervir sobrenaturalmente. Porque somente uma intervenção sobrenatural iria fazer com que o mar e o vento aquietassem em plena tempestade.
E os discípulos ficaram perplexos. Uau! Como? Não era uma fé comum. Jesus não se deixou abalar pela tempestade porque ele tinha uma fé sobrenatural de que Deus iria fazer um milagre se fosse necessário. Mas aquela tempestade não iria atingir eles. Aqui nós vemos o dom da fé se manifestar. Mas aí você pode dizer assim, mas aí é Jesus, né, Isa? É o Filho de Deus, é claro que ele iria ter autoridade sobre o vento e o mar. Ok, vamos lá para Atos 9. A partir do versículo 39 diz o seguinte: E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou-o a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Aqui nós vemos o relato de uma ressurreição por meio da vida de Pedro. Pedro ressuscitou uma serva de Deus que estava ali cooperando e ajudando na provisão financeira, provisão de vestimentas para viúvas. Mas vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse relato. O Evangelho fala que quando nós morremos não é o fim, é só o início, porque nós teremos toda a vida eterna com Cristo. Então, isso já estava bem consolidado na igreja primitiva. Todos sabiam que, mesmo que elas estavam tristes, mesmo que elas estavam chorando pela morte, né, em luto, elas sabiam que Dorcas, assim, uma mulher de Deus, iria ressuscitar dos mortos no grande dia e teria a vida eterna com Cristo. Então, Pedro poderia simplesmente ter consolado elas pregando o evangelho. Pedro poderia ter orado a Deus para que Deus abrisse uma porta de provisão financeira por outro meio, mas não. Naquele momento, Pedro teve uma atitude. Ele pediu para que todos saíssem, ele fechou a porta do quarto, se ajoelhou, orou e declarou para que ela levantasse, para que ela acordasse. E ela ressuscitou. Vamos lá, galera. Não é humanamente possível se você chegar simplesmente em um velório e falar assim: Ei, fulano, levanta. Você acha que ele vai levantar? Ele pode levantar. Mas Pedro, ele não agiu com incerteza ou com dúvida. Ele não agiu por um ímpeto humano. Ele teve uma fé sobrenatural de que Deus iria realizar um milagre naquele momento. Essa fé inabalável é o dom da fé. Não é algo que vem de um homem, é algo que vem de Deus. O Espírito Santo nos dá essa fé inabalável, essa firme convicção de que Deus quer realizar um milagre naquele momento. E então, a gente pode se mover porque a gente tem uma firme convicção de que um milagre vai acontecer. Na fé, como um fruto do Espírito, nós temos confiança em Deus, nós temos fé, sim, de que Deus irá sempre se mover com providência divina. Ele sempre irá fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Se a gente ama a Deus, se a gente anda segundo o propósito, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Isso é a fé, a manifestação do fruto do Espírito. Mas aqui não estamos falando somente de uma cooperação para o nosso bem. Nós estamos falando de uma intervenção divina em uma situação específica. Porque, vamos lá, você pode dizer o que Deus vai fazer? Você pode dar ordem a Deus? Então nós não estamos falando de algo que vem humanamente falando. Nós estamos falando de algo que é dado pelo Espírito Santo a nós, porque o Espírito Santo sabe o que Deus quer fazer. Ele nos dá tanto esse entendimento quanto essa certeza e firme convicção de que Deus vai realizar. E se Deus falou, tá dito. Ele vai realizar. Então a gente se fortalece com uma fé que já não é mais nossa, é uma fé sobrenatural, é do Espírito Santo a nós. E aí a gente se mantém firme até que o milagre aconteça. E aí você pode dizer assim: Isa, isso é porque tá na Bíblia, é sobre o Novo Testamento. Isso ficou na igreja do primeiro século. Então eu quero te contar duas histórias que aconteceram há alguns anos atrás na história da igreja. Então vamos lá. Primeiro delas, vamos começar com Heidi Baker. Ela é uma mulher inspiradora. Se vocês puderem pesquisar e lerem mais sobre ela, ouvirem pregações, ela é uma mulher com muita fé e ela cuida de centenas de crianças na África. Ela foi chamada por Deus para estar ali desenvolvendo a obra de Deus na África
mais especificamente Moçambique, e ela cuida de centenas de crianças. Em um dado momento, ela não tinha como alimentar aquelas crianças. Ela não tinha comida suficiente para que aquelas crianças fossem completamente alimentadas. Ainda assim, mesmo olhando as condições humanas e vendo que ela não tinha comida, ela orou, agradeceu a Deus e um milagre de multiplicação de alimentos aconteceu. O relato do livro dela diz que ela distribuía os alimentos, né? Todos ali que estavam servindo, distribuíam os alimentos para as crianças e todas as crianças foram plenamente satisfeitas. Todas elas comeram e a comida não acabou até que todas estivessem satisfeitas. Humanamente falando, não existia comida para todas aquelas crianças, mas o milagre da multiplicação dos alimentos aconteceu e todas as crianças foram satisfeitas. A comida não acabou. Mas o que moveu esse milagre foi uma fé sobrenatural e inabalável, porque talvez se eu estivesse no lugar dela, eu iria me desesperar, eu iria tentar apoios financeiros com ONGs, com empresas, eu tentaria de várias formas humanas, formas lícitas, mas ela não se deixou abalar, ela teve uma forte convicção de que Deus iria prover aquele alimento e que mesmo que nem na Bíblia, né? Mesmo com aqueles poucos pães e peixes, aquela multidão foi satisfeita. Heidi Baker, ela não achou que aquele milagre, que aquilo só estava disponível para o tempo de Jesus ou o tempo da igreja primitiva, não. Ela entendeu que isso está disponível a nós, porque o Espírito Santo, ele está disponível a nós hoje. E ela viveu um milagre. Isso é uma fé sobrenatural, é o dom da fé se manifestando. E uma outra história é a de George Miller. Não sei se o nome dele se pronuncia desse jeito, mas ele cuidava de 2.000 crianças órfãs. E em uma determinada manhã, ele não tinha o que prover para aquelas crianças, ele não tinha mantimentos para dar, né, de café da manhã para aquelas crianças. Mas ainda assim, ele teve uma firme convicção, uma fé sobrenatural de que Deus iria prover aquele café da manhã de alguma maneira. Ele orou, agradeceu a Deus, como ele sempre fazia. E naquele momento, o padeiro bateu na porta dele e ofereceu os pães. O padeiro, por sua vez, tinha preparado uma grande fornada, mas aquela fornada tinha assado demais. Então, ao invés dele jogar fora ou doar para alguma outra pessoa, ou consumir mesmo, o padeiro sentiu de dar àquelas crianças. E naquele momento, onde as crianças não tinham nada, Deus proveu os pães. E não ficou só nos pães, como a carroça do leiteiro quebrou bem próximo. E o leiteiro também sentiu de doar todo o seu mantimento de leite para aquelas crianças. Naquele momento, George viu um milagre. Aquelas crianças viram um milagre, porque no início da manhã não tinha comida alguma, mas Deus proveu e aquelas crianças tiveram um café da manhã e se satisfizeram. Tiveram um café da manhã milagroso, por sinal. E George tinha a convicção de que não tinha sido um erro do padeiro pelo fato de ter assado demais ou a própria carroça quebrar, mas ele sabia que Deus interviu com uma providência divina para que um milagre acontecesse. É algo sobrenatural e Deus deu esse dom a George e ele pôde ver um milagre. Glória a Deus por isso. Eu mesma já vivi uma experiência a respeito do dom da fé. Eu até compartilhei no vídeo de palavra de conhecimento, mas quando eu passei, né, pelo período da compra do apartamento, que a gente comprou por menos da metade do valor venal do apartamento, eu vi que era um milagre de Deus, mas eu sabia que aquela fé não vinha de mim. Não era algo que eu podia experimentar. Eu me considero uma mulher de fé, mas aquela fé eu sabia que não vinha de mim, porque era uma convicção muito firme de que Deus iria fazer algo, de que Deus estava fazendo um milagre e eu estava prestes a viver um milagre. Essa fé, eu sabia que não vinha de mim. Eu experimentei o dom da fé e foi incrível. Não só o momento, né? Porque o momento é muito inusitado, não tem como explicar, mas quando a gente vê o milagre acontecendo, a gente olha pra trás e fala, uau, isso realmente é fantástico. E não vem da gente. É algo que é realmente uma capacitação do Espírito a nós. Talvez você
esteja passando por uma situação que, humanamente falando, seja impossível de resolver. Talvez uma escassez, talvez uma doença, talvez viver uma promessa que parece tão distante. A realidade é que Deus, Ele pode te capacitar com uma fé sobrenatural para que você viva esse milagre. Isso está disponível a todos nós, cristãos. Paulo fala, ensina para que a gente busque os dons. Você pode, está disponível a você, você pode buscar por isso. E há momentos que Deus quer liberar algo para sua vida. E você precisa dessa fé sobrenatural para acessar esse algo. Peça por isso. E a postura do nosso coração para que a gente viva deve ser de dependência de Deus, confiança de que Ele pode fazer, de que não há nada impossível para Deus, de que Ele pode intervir, de que Ele é um bom Pai, de que Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus perto. E é isso, galera. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação assim e compartilha também se você tem alguma dúvida sobre o tema. Quem sabe eu posso fazer outros vídeos também, né? Eu quero te conhecer. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.